O país conta pela primeira vez com um Código Penal angolano, feito por angolanos, para os angolanos e para Angola. Depois de ter sido aprovado pelo plenário da Assembleia Nacional, com 155 votos a favor, 1 contra e 7 abstenções, o novo Código Penal entra em vigor no prazo de 90 dias. Houve uma discussão muito séria, muito aberta, muito franca, muito competente entre os deputados que estiveram presentes e a equipa técnica do governo, razão pela qual considero que estamos, de facto, parabéns. Temos um código novo, um código moderno e um código inovador, porque contém soluções modernas, contém soluções que vão de encontro aos princípios e aos valores em que assenta a República de Angola. O documento reflete o modus vivendi do povo angolano, sem prescindir do seu caráter universalista. Esse código levou muito em conta os usos e costumes do nosso país. Posso assegurar-lhe que reflete a filosofia, a idiosincrasia, de uma maneira geral, o modus vivendi do povo angolano. E posso dar-lhe alguns exemplos. Desde logo, no artigo 71, no âmbito das circunstâncias atenuantes do crime, diz a linha F que constitui uma circunstância atenuante ter a conduta do agente, leia-se, sustentada em valores culturais, usos e costumes, atenção, desde que não atente contra a Constituição e a dignidade da pessoa humana. Aliás, esta é uma exigência constitucional. E consagra crimes que têm a ver com o nosso cotidiano. Alguns exemplos, que não podem ser todos porque o tempo não nos permite. Abandono de recém-nascido, que é uma coisa que nós vivenciamos, infelizmente, quase todos os dias. Substituição ou subtração de recém-nascido. Subtração ou recusa de entrega de menor. Divulgação de falsa paternidade. Impedimento ou perturbação de culto ou cerimônia fúnebre e ofensa por causa da crença ou função religiosa. Condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez. Deslealdade profissional do advogado. Isto é novo e vem a cautelar, de facto, determinadas situações em que muita gente pensa que o advogado não tem responsabilidade nos processos que conduz. Abuso do poder. E há aqui um outro crime que mereceu muita atenção, uma discussão muito profunda entre os deputados, e tenho que dizer que colocado pelo deputado Dr. Paula do CUNEN, que tem a ver com os crimes de furto e roubo de gado. A condução de veículos sob efeito de álcool prevê, além de pena de multa, pena de prisão que varia de 3 a 12 meses. Já o furto ou roubo de gado prevê pena de prisão de 2 a 10 anos, cuja moldura penal foi agravada por força do número 2 do artigo 395, furto qualificado. A duração da pena máxima de prisão foi também objeto de clarificação. Em regra, a pena de prisão tem a duração mínima de 3 meses e a duração máxima de 25 anos. O número 2 vem e impõe um limite. Diz, em caso algum, ainda que por efeito de reincidência, de concurso de crimes ou de prorrogação da pena, pode exceder o limite máximo de 35 anos. Portanto, temos que diferenciar duas coisas. A regra geral, quanto ao limite máximo da pena no âmbito do nosso Código Penal, e a regra aplicável à acumulação ou concurso de crimes. Nesses casos do concurso de crime, há uma pena única, que também está previsto no artigo 78
eu leio porque é interessante, quando alguém tiver praticado vários crimes antes de ter transitado em julgado, aquilo que eu dizia, a condenação por qualquer um deles é condenado a uma pena única. Sendo que, diz o número 2, a pena única aplicável tem o limite máximo, a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar aos 35 anos. O novo Código Penal prevê também a criminalização da interrupção voluntária da gravidez no seu artigo 156, interrupção de gravidez, com pena de prisão de 2 a 8 anos. O Código Penal angolano, contrariamente ao que se diz por aí, não é uma lei sobre o aborto. E dizem mais, não, vão liberalizar o aborto. Posso assegurar-lhe aqui que não houve a liberalização do aborto. Pelo contrário, o Código Penal penaliza o aborto e agrava as suas penas. O artigo 156 fala sobre a interrupção da gravidez e diz claramente o número 1. Quem interromper a gravidez de uma mulher sem o seu consentimento é punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos. O Código Penal não liberalizou o aborto. Agora, é preciso dizer que estes princípios contêm exceções. Exceções, quanto a mim, que não são de banalização da vida, como algumas pessoas dizem. Pelo contrário, são exceções exatamente para proteger a vida e a liberdade e a autodeterminação sexual. Vejamos, há 3 exceções no Código Penal. No artigo 158. Na linha A, caso haja perigo de morte ou de lesão grave e irreversível para a integridade física ou psíquica da mulher. A linha B, caso o feto seja inviável. O que é um feto inviável? O feto é inviável quando não consegue sobreviver fora das condições do útero da mãe. Nesses casos, não há responsabilidade penal. Mas, atenção, com o consentimento da mulher e se for medicamente atestado. A outra seção resulta da linha C do 150 da linha C do artigo 158, que diz o seguinte: nos casos de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, veja, sempre condicionando, se a interrupção se fizer nas primeiras 16 semanas. Apesar de reconhecer que o Código Penal não resolve na totalidade a criminalidade do país, nem cá, nem em qualquer outra parte do mundo, o deputado José Semedo assegura que estamos perante um documento bastante bem estruturado, capaz de salvaguardar a segurança dos cidadãos e a estabilidade da sociedade angolana.